Bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso foco é essa escalada recente, bem tensa entre Israel e Irã, que começou ali por volta de 13 de junho, de 2025. Vamos então analisar a sequência dos ataques, como ficam os brasileiros por lá e a posição do Brasil, que é sempre complexa. A gente usou informações de fontes como UOL, CNN Brasil. A ideia é destrinchar mesmo o que aconteceu, sabe? O impacto nas pessoas, a parte militar, a diplomacia. Então, vamos começar talvez pelo lado humano, que às vezes se perde um pouco, né? Exato, é fundamental. E tem um relato assim, muito forte do Thomas Brett Savoia, um brasileiro que está em Tel Aviv. Ele falou que esses ataques iranianos com mísseis foram bem mais fortes do que o que ele já tinha visto, tipo do Hamas antes. Ele usou uma expressão, de sentir a explosão dentro da gente, dá para imaginar o pânico. E teve que mudar para um hotel com um bunker para ter mais segurança. Nossa, que situação. E ele tá lá preso, sem saber como sair, tentando falar com o consulado. Isso mostra bem a angústia dos civis, né? E aí contrasta muito com a notícia que uma das fontes deu de um grupo de políticos brasileiros que saiu rapidinho num voo particular via Jordânia, Arábia Saudita. Pois é. E segundo o UOL, o Itamaraty ainda não teria dado uma resposta muito clara sobre como tirar os cidadãos comuns de lá. Essa diferença, chama atenção. Chama muito a atenção, sem dúvida. E, bom, para a gente entender como a coisa chegou nesse ponto, vale a pena recapitular a cronologia, né? A CNN Brasil compilou isso. Tudo começou na sexta, dia 13. Israel atacou alvos no Irã, aparentemente nucleares, militares, incluindo a instalação de Natanz. Uhum. E o Irã respondeu quase na hora, com drones. No sábado, dia 14, mais ataques israelenses. Aí os Estados Unidos entraram na jogada ajudando a interceptar mísseis iranianos. Mas o Irã não deixou barato. Lançou uma barragem de mísseis contra Israel. E atingiu o quê? Só alvos militares? Olha, segundo as informações, atingiu alvos militares, mas também, isso é preocupante, áreas civis. No domingo, dia 15, a tensão só aumentou. Israel disse que acertou o QG do Ministério da Defesa iraniano lá em Teherã. E, para complicar, os Houthis, lá do Iêmen, entraram na briga atacando Israel. No mesmo dia, Teherã confirmou baixas importantes. Chefes de inteligência da Guarda Revolucionária morreram. Nossa, a coisa escalou muito rápido, então. Sexta, sábado, domingo. E na segunda, dia 16? Parou? Que nada. Na segunda, Israel afirmou ter destruído lançadores de mísseis iranianos. Disse que controlava o espaço aéreo. Mas, mesmo assim, novos alertas de mísseis soaram em Israel. Quer dizer, a ameaça continuava ali, né? E o que mais assusta é essa perspectiva de piorar, né? Teve um comandante iraniano, a CNN citou isso na terça, falando em usar armas novas e avançadas. Exato. Mencionou drones atingindo Tel Aviv, Haifa e os números, né? Até ali, segunda, terça, já se falava em umas 250 mortes, somando os dois lados. A maioria no Irã, segundo as fontes. É muita gente. É muita gente. E isso leva a gente para a comparação militar, né? O ranking Global Firepower de 2025 coloca Israel e Irã muito próximos, tipo 15 e 16. Mas olha só, o orçamento de defesa de Israel é mais que o dobro do iraniano. São 24 bilhões de dólares contra uns 10 bilhões. Faz diferença. Imagino que sim. E uma análise do ISS britânico, que o UOL citou, confirma o domínio militar convencional de Israel. Mas, e esse é um ponto-chave que essa crise mostrou, Israel depende muito do apoio dos Estados Unidos. Ah, sim, para a defesa, né? Contra esses ataques em massa. Exatamente. Essa dependência pode acabar moldando as decisões estratégicas de Israel daqui para frente, sabe? Entendi. E com esse cenário todo pegando fogo, como é que fica o Brasil? A posição parece bem delicada, né? Extremamente delicada. O presidente Lula estava no G7 lá no Canadá e falou de forma geral, sobre a preocupação com gastos em conflitos, mas a diplomacia brasileira está numa encruzilhada, né? Exato. Se a gente junta as peças, a relação com Israel já não estava boa, né? Por causa da guerra em Gaza, comentários anteriores do Lula. Uhum. Por outro lado, o Brasil tem buscado uma aproximação com o Irã, que agora faz parte do BRICS, né? Junto com Rússia, Índia, China, África do Sul. É verdade. Então, o Itamaraty condenou o primeiro ataque, o de Israel, falando em violação de soberania.
Mas, segundo as fontes, ainda não se posicionou especificamente sobre a resposta do Irã. É um equilíbrio difícil. Um malabarismo diplomático, então. E isso, claro, acaba respingando aqui dentro do Brasil, né? Gera divisão. Com certeza. A oposição já está criticando o governo, acusa de se alinhar com o Irã, de ignorar o histórico de direitos humanos deles, pedem mais apoio a Israel. E do outro lado? Do outro lado, setores mais à esquerda pedem um rompimento com Israel. Até aquela história da evacuação dos políticos virou briga política, com acusações para cima do Itamaraty, que o ministério negou, claro. Reflete bem essa divisão interna sobre política externa. Então, o que a gente tem é uma escalada militar muito rápida, com impacto global, o drama humano, né, de pessoas como Thomas Savoia pegas no meio disso tudo, e um jogo diplomático super complexo, fora e dentro do Brasil. Exatamente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Para a gente pensar. Além dessa troca imediata de ataques e notas oficiais, como é que essa tensão prolongada pode, assim, acabar mudando as alianças e o equilíbrio de poder lá no Oriente Médio a longo prazo? E, principalmente, qual vai ser o impacto disso nas ambições nucleares do Irã? Que foi, né, a justificativa principal que Israel usou para começar essa rodada de ataques agora. É algo para a gente continuar observando muito de perto.